No final do meu livro, escrevi um epílogo em que contei como vivi 28 anos sem saber o que era felicidade, buscando respostas para as perguntas: o que é felicidade? Como ser feliz? E por que não sou feliz? Comecei uma jornada. Em 14 meses, viajei 69 mil quilômetros por 37 cidades em 17 países. Entrevistei 147 mestres, autores, cientistas e professores renomados. Gravei mais de 130 horas de entrevistas e li mais de 150 livros sobre o tema. E no final, escrevi o livro Uma Nova Forma de Viver, que se tornou um best-seller internacional. Felizmente, hoje, posso dizer que encontrei a felicidade e sei viver com propósito. Mas minha jornada rumo a essa descoberta foi longa e conturbada. Lembro de me perguntar por que todos os meus relacionamentos terminavam mal. Por que não conseguia me doar em um relacionamento de forma íntegra e sincera? Por que tinha tanto medo de me entregar e confiar no outro? Por que sentia que a vida era sofrida, mesmo tendo uma carreira promissora, amigos e família unida? Por que me sentia vazio por dentro? E por que pensava em desistir da minha vida? Busquei respostas na filosofia, na espiritualidade, na ciência, na psicologia, na sociologia, na medicina, na arte, no amor, na meditação, na astrologia, na acupuntura, nos oráculos, na quiropraxia, na hipnose, na dança, no sexo, no budismo, no taoísmo, na reencarnação, na cura holística. Para minha tristeza, nenhuma resposta. Até que num momento de clareza, percebi que a resposta estava em mim e que a busca incessante pela felicidade em pessoas, lugares e coisas era o que me impedia de encontrar a felicidade em mim. Nas profundezas de mim mesmo, entendi que a felicidade é um estado mental e emocional. Que felicidade é um conjunto de sentimentos, sensações, pensamentos e comportamentos que me tornam plenamente realizado. Que a felicidade é um bem interno e que transborda por entre as portas das entranhas do meu ser, iluminando o meu rosto, irradiando em meu olhar, colorindo o meu sorriso e tornando-me radiante aos olhos dos outros. Felicidade, portanto, é um estado mental e emocional, mas não um estado estático. É um estado dinâmico, é um processo em constante transformação. Felicidade é um caminho, não um destino. Ela se constrói a cada passo que damos, a cada decisão que tomamos, a cada ação que executamos. Ela se constrói a cada experiência que vivemos, a cada aprendizado que incorporamos, a cada desafio que superamos. Felicidade é um processo contínuo de crescimento, de evolução, de aperfeiçoamento. A felicidade é um tesouro escondido dentro de nós. Ela precisa ser redescoberta, resgatada, cultivada, nutrida, vivificada, valorizada, celebrada, partilhada. Não há um único caminho para a felicidade. Cada um trilha o seu próprio caminho. A felicidade é um mosaico. Cada um cria o mosaico da sua própria felicidade. De todas as minhas entrevistas, um dos ensinamentos que mais me impactou foi o conceito de 100. Um mestre me explicou que, na realidade, somos 100. Eu perguntei, 100 o quê? Ele respondeu, 100 humano. Eu estranhei, mas ele continuou. 100 humano é o que restamos depois que retiramos do ser a cultura, a educação, a socialização, o condicionamento familiar, o condicionamento social, o condicionamento escolar, o condicionamento religioso, o condicionamento da mídia, o condicionamento da moda, o condicionamento dos padrões estéticos, o condicionamento dos valores alheios, o condicionamento da programação genética. 100 humano é o que restará, a essência de cada um de nós. Questionei o mestre sobre como encontrar a si mesmo, esse 100 humano, e ele me disse para escutar a voz interior. Em todos os momentos da vida, temos vozes. Vozes que nos dizem o que fazer, o que pensar, o que sentir, o que desejar, o que sonhar, o que escolher, o que decidir, o que agir. E muitas vezes essas vozes estão em conflito entre si.
Existem vozes da família, do trabalho, da escola, da religião, das amizades, do passado, do futuro, do medo, da razão, do ego, do inconsciente. Muitas vozes, muitas mensagens, muitos estímulos, muitas influências, muitos interesses. E no meio de tantas vozes, qual voz escutar? Qual voz seguir? Qual voz seguir? Qual voz seguir? A voz do medo ou a voz da esperança? A voz do conformismo ou a voz da revolução? A voz da obediência ou a voz da liberdade? A voz do controle ou a voz da entrega? A voz da mente ou a voz do coração? Perguntei ao mestre como silenciar as vozes para ouvir a voz interior. E ele me respondeu: silêncio. Somente no silêncio podemos escutar a nossa voz. No silêncio encontramos a paz, a serenidade, o sossego, a tranquilidade, a calma, a quietude, a contemplação, a iluminação, a sabedoria, a intuição, a inspiração, a criatividade, o poder, a alegria, a gratidão, o amor, a harmonia, a fraternidade, a caridade, a compaixão, a misericórdia. No silêncio encontro a mim mesmo, no silêncio encontro o meu propósito de vida. No silêncio encontro o sentido do meu existir. No silêncio encontro a minha missão de vida. No silêncio encontro a minha razão de viver. No silêncio encontro o meu lugar no mundo. No silêncio encontro o meu sem humano. No silêncio encontro o meu eu superior. No silêncio encontro a consciência. No silêncio encontro a sabedoria. No silêncio encontro o infinito. Para mim, o silêncio é a vastidão do universo. No silêncio encontro Deus, Elohim, Jeová, Brahman, Alá, Nirvana, Buda, o Tao, o Logos, a Deusa, o Cristo, o Messias, o Espírito Santo, o amor, a vida, a luz, a verdade, o bem, a partilha, a gratidão, a inteligência, a harmonia, a paz, o equilíbrio, a saúde, a prosperidade, a sustentabilidade, a liberdade, a justiça, a igualdade, a fraternidade, a união, a convivência, a cooperação, a solidariedade, a esperança, a alegria, a felicidade, a amizade, a família, a natureza, a arte, a música, a poesia, a dança, o movimento, o brincar, o sorrir, o abraçar, o amar. O silêncio é a essência da vida. A vida é um jogo de opostos complementares. Dia e noite, frio e calor, sombra e luz, curva e reta, cima e baixo, esquerda e direita, homem e mulher, amor e desejo, paz e guerra, nascimento e morte, individualidade e globalização, eternidade e tempo, matéria e espírito, som e silêncio. Sem o silêncio, não há música. Sem o silêncio, não há conversa. Sem o silêncio, não há contemplação. Sem o silêncio, não há oração. Sem o silêncio, não há meditação. Sem o silêncio, não há paz. Sem o silêncio, não há Deus. Aprendi que a vida se resume em 3 segundos: abraçar, amar e dançar. Abraçar para sentir o corpo do outro, do próximo, do amigo, do irmão, do companheiro, do amante. Amar para sentir a alma do outro, do próximo, do amigo, do irmão, do companheiro, do amante. Dançar para sentir o espírito do outro, do próximo, do amigo, do irmão, do companheiro, do amante. Abraçar, amar e dançar. Sentir o corpo, a alma e o espírito do outro. E o mestre me ensinou que, na verdade, o outro não está fora de nós. O outro está dentro de nós. O outro somos nós. Somos todos um só. Abraçar, amar e dançar para sentir o corpo, a alma e o espírito de si mesmo. Abraçar, amar e dançar para sentir o corpo, a alma e o espírito de Deus. No final do meu livro, escrevi um epílogo em que contei como vivi 28 anos sem saber o que era felicidade. Felizmente, hoje posso dizer que encontrei a felicidade e sei viver com propósito. Encontrei a felicidade. Aprendi que a felicidade é um estado mental e emocional, um estado dinâmico. Ela se constrói a cada passo, a cada decisão, a cada ação.
Ela se constrói a cada experiência, a cada aprendizado, a cada desafio superado. E aprendi a viver com propósito. Vi que o propósito de vida de cada um de nós é descobrirmos e redescobrirmos a si mesmo. Aprendi que a vida é um chamado à aventura e deixo aqui meu convite para você trilhar a sua própria trilha da felicidade, criar o seu próprio mosaico da felicidade, descobrir e redescobrir a si mesmo, viver a aventura da vida, escutar a sua voz interior, encontrar o seu ser humano, encontrar o seu eu superior. Encontrar o seu propósito de vida, encontrar o sentido do seu existir, encontrar a sua missão de vida, encontrar a sua razão de viver, encontrar o seu lugar no mundo. Que a vida te sorria, que a vida te abençoe, que a vida te ame, que a vida te leve para dançar.